Graça e paz, mulheres blindadas. Nós estamos chegando aí ao fim das nossas audições e eu sei porque sei que a palavra de Deus, ela tem cumprido o propósito pela qual ela foi enviada. Eu sei porque sei que a sua vida, os seus familiares, o seu chamado, cada detalhe da sua vida tem sido cercado por essa graça. Só porque você se disponibilizou a ouvir, a abrir o seu coração. A Bíblia diz: acolhei com mansidão, a palavra que em vós está sendo implantada. A palavra está sendo implantada em você. Sabe que não é só ouvir, nós precisamos ouvir e praticar. A Bíblia diz que aquele que ouve e pratica é o que constrói a sua casa sobre a rocha. Eu gostaria de fazer algumas orações. Esse áudio é o sexto áudio, nós vamos falar sobre cura. E não tem como falar, queridos, de oração e palavra no processo de cura se nós não falarmos de alguns impedimentos da manifestação de cura. Amém? Então, Pai, eu te rendo graças, porque eu sei, Senhor, que cada uma delas já estão recebendo da tua palavra e sendo limpas pela palavra. Obrigado por esse processo que o Senhor nos proporcionou de tamanha graça e conhecimento. E eu creio, Pai, que através do conhecimento vai haver crescimento. Eu declaro elas crescendo diante do Senhor e diante dos homens em todas as áreas da vida deles. Aleluia. Queridos, quando nós falamos da palavra cura, curar é dar a alguém a saúde, é restabelecer um quadro. Nós falamos por diversas vezes que o Senhor deseja que a gente ande em saúde divina, mas se a enfermidade chegar, é certo que eu posso contar com a cura. É certo que eu posso contar com o nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome, a qual todo tipo de doença, que também tem o seu nome, deve se dobrar. Quando nós falamos de cura, nós também nos lembramos de enfermidade. Enfermidade fala de doenças, e doença fala de um quadro onde a pessoa ela está padecendo. Estar enfermo é estar cansado, é alguém que não apresenta um bom funcionamento, só que Deus nos criou para o funcionamento. Funcionar, queridas, é estar ativa. Talvez você que está me ouvindo, você diga: Camila, eu preciso voltar a andar em paz e alegria, a ser ativo, a colocar as minhas metas em dia. Ei, queridas, não tem coisa melhor do que colocar a palavra para dentro. A palavra, ela te coloca em movimento. E a palavra, ela é ungida. E a unção tem essa capacidade. Aleluia. Eu estou falando para as mulheres aqui que vão de fato colocar um vinho novo em um odre novo. Ei, queridas, prepare esse recipiente, porque para Deus o que importa é como estamos por dentro. Deus está te dando a oportunidade. Essa é uma oportunidade de mudanças. Deseje as mudanças. A Bíblia diz em Atos 10:38, queridas, nós já aprendemos aqui que é vontade do Senhor, que é desejo do Senhor manifestar cura. Que cura não ficou num tempo passado, na época dos discípulos. A Bíblia diz em Atos 10:38. E se referindo a Jesus, disse assim: porque Jesus de Nazaré, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele caminhou por toda parte, realizando obras, fazendo bem, salvando a todos os oprimidos do diabo. Enfermidade oprime, enfermidade é cativeiro. E aí ele diz: salvando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E eu gosto muito desse versículo que diz em Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. A unção, ela vem com o objetivo de capacitação. Então, Jesus desceu totalmente capacitado para realizar a obra de Deus. Ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas aos mansos, e enviou a me restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Enfermidade é uma forma de cativeiro, e a abertura da prisão àqueles que estão presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor.
a ordenar acerca dos tristes que estão em Sião, que lhe dê glória ao invés de cinzas, ou uma coroa ao invés de cinzas, óleo de gozo ao invés de tristeza, veste de louvor em lugar de um espírito angustiado. Ei, querida, se você passou por alguns dias de angústia, lança no Senhor, aleluia, lança sobre Ele. Nós aprendemos que existe um tipo de oração que é a oração de entrega. É desejo de Deus, queridos, que você tenha plena saúde física como saúde emocional. Aleluia! E que cada palavra, ela é poderosa mesmo. Cada palavra que foi liberada durante esses áudios, ela é poderosa para limpar, para fechar feridas, para curar. Eu gosto de um exemplo, queridas, que falam de uma ferida que chega nas mãos de uma enfermeira. Quando chega lá, quando chega no hospital, ela vai fazer a limpeza. Ela não vai fechar sem fazer a limpeza. Joyce Meyer diz que tudo que você enterra vivo nunca morre. Isso significa que feridas precisam ser limpadas, porque se fechar elas sem limpar, vai virar gangrena, vai apodrecer, vai ter problema. Não importa qual é o problema, e quando eu estou dizendo isso, não é porque o Senhor, nem eu, nem muito menos o Senhor está insensível àquilo que você passou ou possa estar passando nesse momento, mas é porque a palavra ela pode operar em qualquer situação. Basta, queridos, que nós deixemos o Senhor trabalhar em áreas das nossas vidas. Basta que a gente decida tomar um posicionamento de amor e perdão. Eu não sei, queridas, ouvindo esse áudio, o que você precisa ficar livre, se é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insegurança, medo, uma baixa autoestima, se foi alguma palavra que te feriu, se foram traições, um tratamento injusto. Veio muito forte de falar aqui para mulheres que cometeram aborto. Deixa eu dizer para você, queridos, a culpa, ela não vai resolver nenhuma situação. Sabe quando uma pessoa ela comete um crime e ela cumpre a pena por aquilo, ela torna-se livre. Jesus, ele já pagou o preço da pena, já pagou o preço que exigia o pecado. Eu quero dizer para você que você está livre da culpa. Se você foi abusada, se você passou por algum tipo de engano, ei, você está aqui para ser livre. Basta que você queira. Para a liberdade, Cristo te libertou. Ousadia. Você foi justificada, você já se arrependeu de algumas coisas que talvez estão aí martelando na sua mente que Deus nem lembra mais. Oh, aleluia! Eu não vou ficar aqui citando todos os tipos de doenças emocionais ou físicas, porque o meu foco não é doença, é a palavra. A palavra ela atua em toda e qualquer situação. Deus está interessado, queridas, na nossa vida interior. Sabe por quê? Porque existem situações onde Deus quer fazer e ele fica impedido. Camila, mas Deus é soberano, sim. Mas o fato de Deus ser soberano, ele decidiu que iria respeitar as nossas decisões. Queridas, o fato de Deus nos amar não quer dizer que nós estamos agradando a Deus, vivendo uma vida agradando a Deus. Tem muita gente que Deus continua amando e elas estão indo para o inferno porque não conseguem perdoar, porque não se livra de uma ofensa e Deus continua amando. Eu tive uma experiência com Deus há uns 2, 3 anos atrás, onde Deus me deu a oportunidade de ver em sonho como era a experiência de se ficar. E após a igreja ter sido arrebatada, queridos, a sensação ela é indescritível. Não tem como nem descrever, é desesperador. E a ênfase, o foco que o Senhor estava me mostrando era a falta de perdão. E uma das pessoas da minha igreja havia ficado. E eu dizia para ela, não adianta você chorar, você espernear. Nós ficamos. E sabe, queridas,
como foi, e eu entendi. No outro dia eu me levantei, liguei para essa pessoa, eu falei, olha, falei, relatei tudo o que eu falei aqui a vocês. Então, queridas, Deus está muito mais interessada na nossa vida interior do que a nossa vida exterior, porque a nossa vida exterior ela vai ser um reflexo da nossa vida interior. Deus está falando para você, filha, eu estou te dando a oportunidade de se livrar de todo o seu passado, de peso, de pecado, de embaraço. Siga em frente, queridas, deixar o passado para trás é para mulheres fortes. É para mulheres que decidem caminhar por um novo e vivo caminho. A Bíblia diz em Isaías 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. 53:5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos, diga, fomos, não seremos, fomos saradas. Tome posse, queridas, fomos saradas. Aleluia! No original, essa palavra sarada significa tornar saudável. Tem pessoas que elas estão muito bem por fora, mas por dentro elas estão em uma vida arruinada. É claro, queridas, que nós já temos aprendido de que Deus deseja que andemos em saúde divina. Aleluia, porque no pacote da salvação prevê que se nós precisássemos de cura, ali está disponível. Aleluia. Você é preciosa para Deus. Deus tem um plano para cumprir na sua e na minha vida. Mas nós vamos precisar cooperar, queridas. Se nós mantivermos a falta de perdão, a ofensa, nós vamos impedir o fluxo. Não vai adiantar orar, queridas, a língua vai ficar com calo de orar e coisas não vão sair do lugar, porque é um impedimento. A Bíblia, inclusive, diz que raiz de amargura nos priva da graça, queridos. A graça é o que nos capacita. A graça, ela é a graça salvadora, mas a graça também é aquela que nos capacita. A Bíblia diz que diante da perseguição, Paulo clamou. Paulo clamou ao Senhor 3 vezes e ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Ele estava falando de uma graça que capacita. E a raiz de amargura, ela nos priva da graça que nos capacita. Veja como é sério, queridas. Nós sermos privadas daquilo que nos capacita no nosso dia a dia. Tem pessoas, queridas, mulheres em especial, que estão tão mergulhadas na dor que elas contam as suas histórias como se fosse há 12 minutos atrás. Elas contam como para pessoas como se fosse um troféu a qual ela tenta convencer as pessoas, os ouvintes, de que seu posicionamento de amargura, de ofensa, justifica. Oh, aleluia! A verdade, queridas, é que nós não podemos mais andar pela razão, porque razão e vitória têm caminhos opostos. Jesus tinha toda a razão de não ir para aquela cruz pagar um alto preço. Afinal de contas, a dívida não era dele. Talvez você diga, Camila, mas fulano não merece. Mas Deus merece, queridos, porque tudo que fazemos não tem a ver com o outro, mas tem a ver entre nós e Deus. Para a liberdade, Cristo te libertou. Como é ruim, queridas, nós estarmos livres por fora e presas por dentro. Isso é sério. Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,9, que ele estava em cadeias, ele estava preso, mas a palavra não estava algemada, ou seja, a palavra que estava dentro dele, e ele estava livre. Então não importava as prisões aqui fora, mas por dentro ele era livre e a palavra estava dentro dele. Eu ouvi uma frase de Nelson Mandela que eu sempre gosto de citar nessas ministrações de cura, de perdão. Ele diz que quando eu saí da prisão, em direção ao portão que me levaria para a minha liberdade,
Eu sabia que se eu não deixasse a amargura e o ódio para trás, eu estaria preso. Exatamente o que Paulo disse. Por dentro ele estava livre. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes. Quando ele diz guarda, é preservar, preserva o teu coração, guarda do perigo, guarda com fidelidade. Queridas, nessa jornada, é impossível que pessoas não venham nos ofender ou não venha ter algum tratamento injusto ou que algo aconteça ou até mesmo um equívoco de percepções, porque às vezes existem ofensas que são reais, mas existem ofensas que estão apenas na cabeça de uma pessoa por uma percepção errada. Porque ela já foi tão machucada e ela acha que ela realmente foi tão ofendida naquela situação e o Espírito Santo tá ali para revelar, não, filha, você tá levando a ferro e a fogo, você tá colocando uma questão pequena como se fosse um grão de areia, você tá fazendo aquilo um mar. E Deus está nos ensinando, queridas, nessa noite, a cuidar do nosso coração hoje, a cuidar do nosso coração amanhã e depois. Se você foi ofendido, não vai ser a primeira vez, queridas, e se nós não aprendermos a lidar com ofensa, ficaremos presas. Rick Renner, um pregador que hoje mora na Rússia, um pregador do Evangelho, ele diz uma frase que nós não devemos apertar o botão do passado, porque não tem nada de novo lá. Amém? Nós precisamos aprender, queridos, a não ficar ofendido, guardar o nosso coração da ofensa. Rick Renner também diz, queridos, que a ofensa, ela funciona como uma tentação. E nós podemos ser livres dessa tentação de ficar ofendido. Nós podemos ser vencedoras e não vencida. Não seja vencida pela falta de perdão, não seja vencida pela amargura, não seja vencida pelo passado. Você está em Cristo e em Cristo é inadmissível estarmos presas. Decida hoje deixar o passado no lugar. Mulheres blindadas são aquelas que não se permitem ser dominadas por emoções. Aleluia, queridas. Nós não temos o controle sobre as ações das pessoas, mas nós temos controle sobre o que se passa dentro de nós. Você não teve como controlar uma pessoa que te traiu, que te feriu, que te ofendeu, que te caluniou, mas você tem o poder de decidir o que vai e o que não vai ficar dentro de você. Portanto, nós somos as únicas responsáveis por nossa vida interior. Joyce Meyer diz que não importa o que te fizeram, o que importa é o que você faz diante do que te fizeram. Aleluia! Não tome a ofensa. O diabo ele é um destruidor de relacionamentos. Ele fez assim com os anjos, ele fez assim com Adão e Eva, ele fez assim com Caim e Abel. Você já parou para pensar que o primeiro homicídio da história separou dois irmãos? E que história triste, porque aquela mãe, ela ficou sem os dois filhos. Um foi perambular sobre a terra e o outro foi para a glória. Aquela mulher, ela ficou sem os dois filhos. Que situação triste, queridas. Tudo por causa de problemas em relacionamento. Inveja, comparação, rivalidade. Aleluia. Eu gostaria, para finalizarmos esse áudio, que vocês anotassem a referência Atos 7, porque às vezes, queridas, muitas pessoas falam assim: ah, esse era Jesus, filho de Deus. Nós somos filhos e a Bíblia diz que nós podemos andar como ele andou. Mas nós vamos dar a referência aqui de um discípulo chamado Estevão, Atos 7, do 54 ao 60, diz assim: ao ouvir tais palavras, grandemente lhe enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, querida, sabe qual é o segredo para uma vida de amor e de perdão? É estar cheio. Quem está cheio não tem lugar, está cheio, não tem lugar para ofensa, para passado, para falta de perdão. Não tem espaço, porque está cheio. E a Bíblia diz: contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu
e contemplou a glória de Deus. E Jesus estava em pé à direita de Deus e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram todos juntos contra ele e arrastando para fora da cidade o apedrejaram. Estevão estava sendo apedrejado, queridos. Arrastaram ele, eu imagino naquela época como não deveriam ser as ruas, né? Não era esse asfalto lisinho que é hoje, não. E a Bíblia diz que as testemunhas deixaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu, ou seja, foi para a glória. Eu tenho quase certeza, queridos, eu só não vou afirmar com toda certeza porque eu não conheço todas as pessoas que estão ouvindo esse áudio. Mas eu tenho quase certeza que nenhuma de nós passou por uma situação como essa de Estevão. Mas ele disse, ele não acolheu a ofensa, a raiva, a chateação. Mas ele disse, Pai, não lhe atribuas este pecado. Só quem está cheio, queridos, é capaz de ignorar uma ofensa, um ato de injustiça. Cheio, cheio. Aleluia. Graça e paz. Eu vou agora iniciar aqui uma oração finalizando. Pai, eu sei que o Senhor está preparando essas mulheres para coisas maiores. E é por isso, Pai, que conserto, admoestações têm chegado, ajustes têm chegado aí na vida delas, para que elas possam ir para uma nova fase, para que elas possam, Pai, correr uma carreira. Eu sei, Pai, e eu declaro sobre elas um tempo, Pai, aonde elas vão ceder para a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz sejam abençoadas na prática dessa palavra.